Salve, salve, aluna e aluno. Olha quem é que está aqui na área, o professor Aprígio. A gente justamente dar início à nossa aula agora. Nesse momento, vou pedir para a produção abrir essa imagem aí. E isso, já vou pedir para a produção ficar com essa imagem aí paradinha. E vamos justamente colocar aqui em evidência qual é a temática da nossa aula de hoje. Uma temática muito relevante, porque dialoga com muitos outros saberes. É um olhar que ele é transdisciplinar, ele é interdisciplinar. Então, se liga nessa informação. Ciclo do carbono. Então, você vai ver que o carbono, você e o carbono tem tudo a ver. Então, qual o objetivo dessa aula? É compreender que o ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico. Guarda essa informação, no qual o elemento carbono, que tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com vida, vai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. Ou seja, vai ter um momento que vai ter a fixação e vai ter um momento que vai ter a liberação desse carbono. E é exatamente o objetivo dessa aula, é dar a você instrumentação intelectual para você compreender isso, para que você possa aumentar seu repertório intelectual. O carbono é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas. Presta atenção nessa informação também, ó. Todas as moléculas orgânicas. Pensou em elemento orgânico, pensa em carbono. Mas não pode também deixar de considerar uma outra informação que é relevante. Essenciais para os seres vivos, né? Além de alguns compostos inorgânicos. Então, volta aqui comigo, por favor, produção. A gente entender esse dualismo, essa dicotomia faz toda a diferença. Eu entender que o carbono ele dialoga tanto com aquilo que é orgânico, quanto aquilo que não é orgânico, ou seja, inorgânico. Então, eu posso dizer que dentro da perspectiva orgânica e inorgânica, o carbono está presente. Se você compreendeu isso, você está nesse momento saindo daqui do reino da necessidade para o reino da liberdade. Dito isso, já vou para o nosso próximo slide. Já vou pedir para a produção abrir essa imagem para que esse aluno possa compreender. Se você prestou atenção em tudo aquilo que a gente já leu, tudo aquilo que a gente já falou previamente, eu queria já chamar a atenção de vocês que aí está toda essa relação aí, está simplificada nesse recorte aí, nesse infográfico aí, nessa imagem. Então você tem aí os produtores, os seres que são autotróficos, que é que a gente tem como classificar os vegetais, as algas, as cianobactérias, né? Está ali fazendo um processo fotossintético. Então nesse processo fotossintético, guarda essa informação, está ocorrendo a fixação do carbono. Então, no primeiro momento está tendo o quê? Fixação do carbono através do processo fotossintético. E no processo de respiração, que tem lá, e aqui eu vou daqui a pouco aprofundar isso com muito mais propriedade, que a gente vai falar da respiração como a gente conhece, ou como a gente normalmente pensa no senso comum, a respiração pulmonar, mas a gente vai falar da respiração celular, que está dialogando, está se cambiando de forma saudável com a fotossíntese. A gente fala já já. Mas eu quero chamar a atenção de vocês isso. Nesse primeiro momento, aonde a gente vai encontrar o gás carbônico, ele vai estar no estado inorgânico e vai se transformar em um estado orgânico. Como? Através do processo fotossintético. Então, lembra que a gente falou lá naquele início da aula que ela é um elemento que a gente pode dizer que tem uma importância singular para a vida. Por quê? Está inserida nas substâncias orgânicas e também nas substâncias inorgânicas. Então, no primeiro momento, ela está lá na atmosfera. Lembrando a você que a nossa atmosfera, majoritariamente, ela é composta de quê, gente? Só vocês lembrarem das suas aulas de geografia, suas aulas lá de meio ambiente, né, que envolve lá a camada da atmosfera, que é justamente em torno de quanto? Menos de 1%. Porque em torno de 78%, em torno de 78%, 79% estaria justamente o nitrogênio. 21% mais ou menos seria oxigênio. E aí entra gás nobre, vapor de água e outras coisas. E aí, menos de 1% gás carbônico. É uma quantidade que aparentemente, percentualmente, matematicamente parece pouquinho. Mas não é. Vocês vão ver que nesse processo de fixação através do processo fotossintético, os animais vão comer os vegetais, ou seja, os animais que comem os seres, tanto os produtores que servem de alimentos para os seres que são herbívoros e que depois esses herbívoros vão servir de alimento para outros animais, um exemplo, os carnívoros. A gente percebe nitidamente que dentro dessa perspectiva da cadeia alimentar, dentro da perspectiva da teia alimentar, você vai ver que esse carbono está o tempo todo o quê? Trafegando, ele está o tempo todo tendo esse ciclo, porque ele vai se finalizar isso, ou melhor, vai dar um início a um novo ciclo a partir do processo de quê? Dos decompositores, ou seja, os decompositores vai pegar aquele elemento orgânico, aquele carbono orgânico,
e vai fazer ele também se transformar em um elemento que, novamente, voltar para a atmosfera na forma de um elemento inorgânico, na forma de gás carbônico. Agora, deixa eu ressaltar aqui uma coisa. A gente tem que perceber que dentro do processo de decomposição não vai estar sendo só liberado o gás carbônico, mas também vai ter ali bactérias essas chamadas de metanogênicas, né? Metanogênios, que vão liberar o quê? Metano. Que dentro da perspectiva de um gás estufa, é 21 vezes muito mais potencializador do efeito estufa, né? Do aquecimento global, do que, por exemplo, o próprio carbono. Então, essa informação é importante. Talvez você possa estar dizendo, isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Tem, porque isso está dialogando um com o outro, e esse diálogo tem que ser assim, gente. Que ele seja transformador a ponto de você ser alguém que tem um senso crítico muito bem balizado. E quando eu entendo isso aqui, todo esse processo de fixação, agora é que é interessante, esse processo que ocorre da fixação e depois da liberação através da respiração, ou seja, no processo da respiração, esses animais aqui, que a gente tem aqui, os ruminantes que estão aqui no exemplo, aqui você tem um exemplo aqui, ó, das fezes, desse animalzinho aqui, dessa ave que morreu e que vai passar pelo processo de decomposição, lembra da cadeia alimentar, os produtores. Aí depois vem você tem um produtor, você depois vai ter justamente consumidores primários, secundários, terciários, até chegar nos decompositores. Então, pensa nisso tudo como um grande ambiente de diálogo. Esse recorte nos dá todas essas informações. Claro que eu também queria ressaltar, para que ninguém tenha dúvida, planta também respira. Peraí, Aprígio, é isso mesmo? Sim. Só que o metabolismo energético de uma planta é muito inferior do que o de um animal. Então, ela libera quantidades ínfimas, quantidades muito pequenas, de gás carbônico, mas ela também libera, ela também respira, ela tem mitocôndria. Então presta atenção nessa informação, tá? Agora, outra coisa que é interessante, existe uma outra forma da gente levar esse carbono também para o ambiente, para a atmosfera, através da combustão, que daqui a pouquinho a gente vai aprofundar sobre isso. Então, claro que a gente sabe que em uma quantidade razoável, não há problema desse jogar, ou seja, voltar esse carbono para a natureza ou para a atmosfera e depois ser mais uma vez capturado, ser mais uma vez fixado. O problema é que hoje a nossa vida, a nossa dinâmica da nossa vida faz com que a gente hoje tenha o quê? Um aumento gigantesco de alguns comportamentos antrópicos, alguns comportamentos humanos, do homem, que permite um movimento extremamente negativo, que é o quê? Um exemplo, a gente tem as queimadas, um exemplo, o uso dos combustíveis fósseis, que deveriam estar lá presos na terra, mas a gente, ao fazer uso desses elementos, a gente, de certa forma, tira um carbono que não deveria voltar para a natureza. E aí, a gente não vai ter, vamos dizer, um equilíbrio dentro de uma perspectiva sustentável que permita a gente jogar tanto gás carbônico a ponto de a gente achar que a natureza, que os produtores teriam condições de capturar novamente, ou seja, de fazer a sua absorção. Então é interessante a gente deixar isso muito claro, porque isso tem tudo a ver com uma temática que está sempre, sempre pode-se dizer que é urgente falar sobre ela, que é a questão do aquecimento global, do efeito estufa. Tá? E só ressaltando, reiteradamente, como a gente sempre diz, o efeito estufa não há problema nenhum nele. O problema não é no efeito estufa. O problema é a ação humana que agrava esse efeito estufa, levando ao que a gente chama de aquecimento global. Dito isso, eu já peço para justamente meu amigo Adriano abrir essa imagem, que é só para a gente ratificar e reforçar aquilo que a gente estava falando. Então, ó, vê essa imagem aí, gente. Vocês estão vendo aí, ó. A gente tem aí o carbono sendo liberado na forma de CO2, tá? Na respiração celular, claro, e aí vai ser isso a nível de mitocôndria, que aí depois vai para a corrente sanguínea, pelo processo de hematose, vai para onde? Vai lá para a atmosfera pelo processo da respiração, né? Na expiração. Existe um processo que a gente conhece muito mesmo, que é a fotossíntese, super famoso, que é feito lá nos cloroplastos, que através da luz solar, através da luz, vai fazer o quê? Um processo de pegar esse carbono inorgânico e transformar ele em carbono orgânico. Na forma de quê, gente? Açúcar, que vai servir esses carboidratos para quê? Para produzir um monte de moléculas que a gente precisa. E aí, ó, como vocês estão vendo, a entrada desse carbono na forma de açúcar, tá? E aí, claro, tem uma função muito singular, muito importante, que é o quê? Produção de ATP, adenosina trifosfato, oxigênio. Volta aqui comigo, por favor, produção. Então, ó, percebe nitidamente nessa imagem, aqui está ocorrendo o quê? A fixação do carbono. Que daí esse carbono inorgânico vai se transformar em um carbono orgânico, tendo como representante
os carboidratos, os açúcares, né? Os glicídios. No caso aí do vegetal, a gente pode citar um exemplo, por exemplo, de uma açúcar estrutural que tem uma importância singular, que é, por exemplo, a celulose, por exemplo, o próprio amido. Então você percebe nitidamente a importância do carbono quando a gente olha a partir desse prisma, a partir dessa perspectiva. E daí, ó, nesse processo fotossintético, você vai ter esse carbono que vai ser usado pelo processo o quê? De metabolismo energético para a produção de energia, que daí vai voltar novamente para o meio ambiente, para a atmosfera, na forma de gás carbônico. Então, isso é um ciclo que ele é virtuoso quando ocorre isso aqui, ó, gente, esse equilíbrio, né? Ocorre um equilíbrio, ou seja, daquilo que é lançado, aquilo que é colocado novamente na atmosfera é aquilo que é captado pela natureza, que é captado pelos grupos dos vegetais, das algas e das cianobactérias, dos seres autótrofos. Então, já vou para o nosso próximo slide. Já vou pedir para o meu grande amigo abrir essa imagem, falando mais uma vez aqui da questão da combustão. Queria ressaltar para vocês, volta aqui comigo, por favor, meu amigo Adriano. Voltando mais uma vez, gente. Lembra-se lá quando a gente falou dos combustíveis fósseis, lá há 100 milhões de anos, há 200 milhões de anos, há 65 milhões de anos, se a gente for mais preciso, que é a data, o hiato de tempo que diz que os dinossauros, né, se extinguiram naquela era Triássico, Jurássico, Cretáceo, na era Mesozoica. Tá? Fazendo essa digressão histórica. Veja que coisa interessante. Você vai ter, infelizmente, um processo de combustão quando você queima os combustíveis fósseis, quando você faz o uso do combustível fóssil para a produção de querosene, para a criação de diesel, para a produção de diesel, de gasolina. E esse combustível, gente, ele ficava lá preso na terra, sem fazer mal a ninguém. Mas, na prática, a nossa matriz energética é muito dependente dos combustíveis fósseis. E a gente não precisa dizer do período pode-se dizer assim, da Revolução Industrial, ou seja, da metade do século XVIII para cá, a gente pode dizer como o uso dos combustíveis fósseis está impactando o nosso planeta, a nossa casa em comum. Então, são informações, gente, que estão dialogando com muitos outros saberes. Então, guarda essa informação que faz toda a diferença. Então, falar de combustão é também um processo, como a gente sabe claramente, que também está lançando, muitas vezes de forma exagerada, a presença de gás carbônico. Que muitas vezes a quantidade é tão grande que os vegetais, as algas, as cianobactérias não teriam como, vamos dizer, fixar, capturar, trazer novamente para se tornar em uma molécula orgânica. E aí a gente vai ter uma combustão que é completa e incompleta. A combustão completa é aquela que produz o CO2, o dióxido de carbono. E a incompleta, monóxido de carbono, que, diga-se de passagem, muito perigoso para a saúde humana. Tá? Pode levar você, se você tiver uma intoxicação com o monóxido de carbono, a óbito, porque você vai entrar em estado de anoxia e de hipoxia. Ou seja, a baixa de oxigênio nos tecidos e até mesmo, em alguns casos, a falta total, a necrose, a morte. Imagina você estar em estado de anoxia. Você ter a morte de tecido nervoso. Então, outra informação que eu acho que é muito relevante, que é muito importante. E, claro, a gente já falou em outras aulas. E o objetivo da gente aqui é dar essa possibilidade de você se inquietar e você procurar pesquisar, procurar estudar mais sobre isso. Para quê? Para que você fortaleça o teu saber. Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Que é aquele momento que eu acho que também é importante a gente chamar a atenção mais uma vez. Que é sobre os decompositores, tá? Os decompositores também, ou seja, no processo de decomposição, feito por bactérias e fungos, tá? Tá lembrado lá da cadeia alimentar? Então, esse ciclo ele tá o tempo todo se renovando. Então, aí, ó, você tem os elementos orgânicos que vão se transformar em elementos inorgânicos. Então, o CO2 ele volta também para a atmosfera a partir desse processo. Mas lembra que não só o CO2, o metano também. Existem as bactérias metanogênicas, metanogênes, como a gente já falou, que também está liberando um gás que é altamente estufa, né? Chega a ser o quê? 21 vezes mais potencializador do efeito estufa. Então, abre essa imagem para esse aluno se apropriar dessa informação e já vou para o nosso próximo slide, que é aquele momento fofo, importante, que é você precisa saber. E aí você pode estar se perguntando o que é que eu preciso saber. E aí, já vou pedir para a produção voltar aqui comigo. Isso, perfeito. Olha esse recorte, olha essa imagem. Está falando de forma muito simples, ou de uma forma enxuta, mas não simplista, o que a gente falou até agora. É você entender que está aqui, ó, o gás carbônico atmosférico, em torno de menos de 1%. Esse gás carbônico ele vai ser fixado, ele vai ser, ó, preste atenção nessa palavra, sequestrado.
Ou seja, o sequestro desse carbono, ele vai se transformar em um carbono, através do processo fotossintético, em um carbono o quê? Carbono orgânico. Esse carbono que vai ter essa estruturação, essa característica para estruturar aquela substância orgânica, como por exemplo o açúcar, que vai ser usado para a produção de outros elementos, os carboidratos, ele é fixado. E ele é interessante que a gente vê aqui nitidamente que a planta, aqui não está acusando, não está mostrando, mas a planta também libera, tá? Gás carbônico. Mas é tão pouco comparado aos animais, né? Os seres que são consumidores. E nesse processo há uma coisa que é liberada também, que é muito positiva para a natureza, que é o oxigênio. Então, vê que coisa legal. E lembrando, só para que ninguém fique triste e talvez até decepcionado, a gente muitas vezes pensa que o oxigênio, né, que está aí presente, sabe a imagem aí do outro voltou, esse oxigênio, muitas vezes a pessoa pensa que ele veio lá do gás carbônico. Não, esse oxigênio ele vem da água, tá? Então, se liga que nesse todo esse processo fotossintético existem outros elementos envolvidos, né, que estão aí dialogando. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a planta, o seu processo de fotólise da água, ela libera esse oxigênio e ela não faz isso por bondade. Claro que a gente vai olhar com bons olhos, mas ela faz porque faz parte do próprio processo fotossintético e metabólico dela, tá? Então fica essa informação. Talvez alguém aqui vai ficar decepcionado, vai ficar triste, né? Não vai olhar com aquele olhar mais romântico. Poxa, eu sempre pensei que as plantas faziam isso por generosidade, né? A espécie humana, todos os demais animais. Triste o que eu te disse, pode até ter sido, mas lembre-se que aqui é um ambiente de dar conhecimento, porque conhecimento é poder, como diria o famoso Chico Toicinho, também conhecido como Francis Bacon. E aí, como eu falei, eu queria reforçar esse conceito de sequestro de carbono. Eu não preciso dizer para vocês que a Conferência Internacional, né, do Meio Ambiente, do Clima, né, que teve recentemente, né, a gente chama muita atenção de uma coisa chamada de economia verde. Uma economia com menos carbono. Uma economia com menos carbono tem a ver com isso, com menos desmatamento, menos uso de combustível fóssil, a capacidade de reciclar, de reutilizar, de você repensar a tua forma de consumir, a tua forma de ter relação, de como você flerta com essa ideia fetichizante de estar o tempo todo consumindo. Isso tem tudo a ver com isso aqui também, gente, sequestro de carbono. Então, o próprio ato de você promover o plantio, empresas, entidades, órgãos que estão intimamente sensíveis a essa temática, tem a ver com isso, essa ideia aí, sequestro de carbono. E aqui vocês podem ver que é o conceito que a gente falou. E nesse processo de sequestro de carbono, é exatamente você dar essa oportunidade de você ter uma quantidade muito maior de agentes biológicos, como os vegetais, as algas, as bactérias, as cianobactérias, sequestrando esse calor, fixando esse carbono, calor não, gente, perdão, esse carbono. E essa fixação desse carbono, consequentemente, vai fazer com que o nosso meio ambiente fique mais sustentável e, com certeza, vai impactar muito o efeito estufa. E aí, depois de tudo isso, vou pedir para a produção abrir essa imagem. Abra essa imagem aí, por favor, Adriano. Se apropria desses saberes, apropria desse conhecimento, porque é importante. Já vou, nesse momento, pedir para ele voltar novamente aqui comigo. Segura um pouquinho essa imagem só para os alunos saberem quais são as nossas referências bibliográficas. Volta aqui com o tio Aprígio. Já gostaria, nesse momento, de agradecer a todos os atores aqui envolvidos. Como sempre, reiteradamente eu agradeço a minha amiga Bárbara, como eu sempre gosto de reforçar, e eu acho que nunca é pouco, nunca é demais. Eu sempre gosto de deixar registrado uma coisa. Ela é uma gigante. Por quê? Porque ela está promovendo essa mediação de relevância, essa ponte que ela consegue fazer com tanta excelência para um ambiente de quê? De inclusão. E agradecer a produção, agradecer a Adriano por ser essa pessoa cheia de paciência e muito generosa aqui com a gente aqui no estúdio. Claro, eu não podia também não deixar de registrar com letras garrafais meu muito obrigado a você, aluna e aluno. Por quê? Isso aqui só é possível, gente, por causa de você, monstrinho e monstrinha do meu coração. Então, dito tudo isso, abra essa imagem aí, por favor. Fui!